propor a proposta, colocar a nossa proposta de aquisição de imóvel. Vamos conversar hoje sobre uma mensagem que falou bastante ao meu coração nesses dias e tem ministrado especialmente no dia de hoje, que é alívio aos cansados. Eu tenho certeza que eu falo hoje a muitas pessoas que não estão presentes e que estão identificando-se já com essa tela, onde apresenta uma pessoa já assim sobrecarregada de tantos compromissos, de tantas pressões, de tantas exigências que esse mundo tem feito de nós. Tanta adaptação, né, irmãos? A gente se submete a elas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu me surpreendo com a nossa capacidade de adaptar como ser humano, e a gente está cada dia mais rápido e mais apto para fazer essas transformações serem menos danosas ao nosso coração. Eu estava conversando hoje com a nossa equipe que está aqui vacinando a coronavírus. Se você sabe de alguém, até sexta-feira nós estaremos vacinando aqui, nós não, a Secretaria Municipal de Saúde estará vacinando pessoas a partir de 80 anos ou quem vai tomar a segunda dose da Coronavac, tá bom? Então, na nossa igreja, das 9 da manhã até as 4 da tarde, até sexta-feira, você traga as pessoas maiores de 82 anos para poderem ser vacinadas. Estava conversando com eles e disse que se uma pessoa dormisse e acordasse um ano depois e encontrasse o mundo como ele está hoje, se uma pessoa dormisse e entrasse na nossa igreja numa terça-feira hoje, o que ela pensaria, o que ela entenderia, como ela relacionaria esse mundo, esse momento, essa situação? Realmente é um período de grandes transformações, principalmente em relação ao nosso ritmo, não é verdade? Nosso ritmo mudou expressivamente, a não ser que você trabalhe no ramo alimentício. Esse ritmo aumentou com a demanda dos nossos dias, né? Inclusive quem trabalha no ramo de papel higiênico diante do coronavírus, embora não seja uma crise intestinal e sim pulmonar, muitas pessoas acabaram fazendo estoque de papel higiênico nas suas casas. Mas se você não trabalha nesses departamentos, você viu a sua vida atrasar os passos, passar mais vagarosamente, desacelerar. Se você perguntasse assim para mim, pastor, como você está? Há um ano atrás eu diria para você, corrido. Essa era a palavra. Como é que está, pastor? Corrido. Correria bênção, correria santa, glória a Deus por isso, corrido. E hoje, pastor, como você está? Se eu falar para você, eu digo, eu estou cansado. O meu ritmo desacelerou assim 100 vezes. Eu sinto, às vezes, em slow motion. Está aqui a minha secretária, que é testemunha disso, da minha frustração de, muitas vezes, eu perguntar para ela, e aí, algum recado? Alguém marcou? Alguma coisa? Ela diz, não, pastor, hoje o telefone nem tocou. Que coisa diferente, não é verdade? Antes da pandemia, as pessoas ligavam pedindo agendamento, eu marcava com 7 dias de antecedência, às vezes até 10 dias. Hoje a pessoa liga e fala, tem horário, pastor? Eu falo, pode marcar agora, se puder vir, vem agora. Ou vem depois do almoço. Ou seja, o ritmo desacelerou tanto, que as coisas começaram a passar mais devagar. Esses dias eu estava com a minha família à noite, numa quarta-feira, e a gente estava assistindo televisão, e os meus filhos começaram a falar assim, a gente podia fazer isso amanhã. Eu disse para ele, não dá para a gente planejar isso por muito tempo. Não dá para a gente colocar no nosso programa as nossas noites, porque o papai em casa à noite é pandemia pura, só isso. E coisas que não aconteciam na minha vida começam a acontecer. E se você perguntar para mim assim, pastor, como é que você está? Eu digo, estou cansado. Cansado, irmãos. Nunca trabalhei tão pouco na minha vida no ministério pastoral, porque a gente não pode visitar as pessoas por causa do isolamento. A gente não pode fazer programação porque cancelou. A gente não pode, a gente vai criando coisas. Mas você pergunta para mim, como é que você está, pastor? Estou trabalhando bem pouco no ministério pastoral e estou cansado. Porque o cansaço não é físico. O cansaço pode ser de origem emocional e pode ser de origem espiritual, sabia disso? Nós estamos falando de uma sobrecarga que ultrapassa o limite externo e começa a afetar os nossos interiores, nosso coração, as coisas que acontecem no interno da nossa alma. E eu não sei quanto a você, se você desacelerou, se você tem passado esses dias da pandemia, trabalhando menos na sua área, com as coisas passando mais vagarosamente na sua vida e mesmo assim se sente cansada. E mesmo assim se sente cansado. Pode perguntar para uma mãe que já está há 12 meses com aula online com seus filhos, como é que você está? Ela vai falar, estou cansado. Pergunto para os alunos, que eu também sou professor, como é que vocês estão para a aula? Estamos cansados, nem começou o ano. Como é que você está para abrir as portas do seu comércio depois do decreto ter liberado totalmente? Estou cansada. Parece que de uma certa maneira, embora nossa rotina e nosso ritmo tenha desacelerado, isso não trouxe para nós alívio. Não trouxe alívio porque muitas coisas na nossa vida estão desajustadas, porque nós éramos de alguma maneira dependentes delas.
Nós dependíamos disso externo, e quando ela não atende, e quando ela não corresponde, o que a gente faz? A gente desmorona. Por isso que essa canção fala tanto ao meu coração. Por isso que eu encontro alguns oásis diários diante do meu cansaço, diante disso. Abre igreja, fecha igreja, manda recado pro pessoal, não manda WhatsApp, agora fala pro pessoal, não contribui mais aqui, contribui lá. Esse cansaço, faz reunião, coloca, tira o projeto, apresenta outro. Esse cansaço que vem se sobrecarregando sobre mim, a verdade é que alguns oásis vão trazendo ânimo. Mas eu quero confessar aqui para vocês que a gente não deveria depender de oásis de ânimo. De uma pessoa que vem e fala: pastor, eu estou amando a comunidade online, eu gostaria de tornar membro, eu nunca pisei na igreja, mas só de assistir o culto eu quero me tornar membro e batizar. Isso já aconteceu, queridos, e tem acontecido nos nossos dias. Isso é um oásis para mim. É dizer assim: meu Deus, de alguém falar assim para mim: pastor, olha, nós não estamos indo, mas nós estamos firmes, hein, pastor? Isso é um oásis no meu coração, porque eu me preocupo, irmãos. Eu me preocupo com as ovelhas, me preocupo com as famílias, me preocupo com os corações, me preocupo com o nível de espiritualidade, me preocupo, sim, isso faz parte. Agora, eu não posso ficar dependendo desses oásis, porque eles nem sempre aparecerão. De quem é que eu devo depender? A que eu devo me apegar, para que eu não sinta esses espasmos de cansaço, mesmo quando a vida voltar ao normal? Porque a grande verdade é que se nós não resolvermos aqui dentro, nós sempre estaremos cansados, com pandemia, sem pandemia, com decreto, sem decreto. A canseira, o enfado e a sobrecarga fará parte da nossa vida todo o tempo da nossa história. E eu queria apresentar para vocês aqui um texto de uma pessoa muito cansada na Bíblia, muito. Talvez como você e como eu aqui nesse dia, cansada de tentar e não acertar, cansada de tentar fazer e não acontecer, cansada das restrições, obstáculos e impedimentos que a vida estava lhe pondo. Muito parecido com você, muito parecido comigo. Não é uma pessoa que não queria que as coisas acontecessem ou estava fazendo de uma maneira maligna para que tudo desse errado. Era uma pessoa que tinha intenções de crescer, avançar, desenvolver, mas mesmo assim as coisas não iam. Um cansaço, uma sobrecarga repousou sobre essa pessoa, talvez muito parecido com a sua história e com a minha. Então vamos começar a leitura do texto. Nós temos pouco tempo aqui essa noite, por causa da restrição de horário, mas eu espero que esse texto seja suficiente para que a gente possa alinhar, porque o nosso cansaço precisa ter uma resposta imediata essa noite. E a resposta está nesse texto de João capítulo 4, que diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. Até aqui nada de novo, até aqui tudo normal, apenas situando a gente no momento onde Jesus decide sair da Judéia e retornar a Galiléia, a cidade de origem, Nazaré, que fica ao norte de Israel, e Judéia fica ao sul. Então é uma travessia que ele vai ao norte. E aí o texto traz uma informação muito, muito importante no versículo 4, que é essa que eu gostaria de parar um pouco para a gente pensar. Era necessário passar por Samaria. Queridos, o território samaritano e essa viagem da Judéia para a Galiléia era cheia de obstáculos sociais, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Havia roubos, assaltos, era uma estrada perigosa e também uma estrada que definitivamente não agradava aos viajantes de Jerusalém. Quando o texto aparece essa palavra, era necessário para passar por Samaria, nós aqui brasileiros, 2000 anos longe do texto bíblico, a gente diz: legal. Mas se esse texto, ou essa palavra, cai nos ouvidos de um judeu dos tempos de Jesus, ele diz: de jeito nenhum, não é preciso passar por Samaria. Nós temos o caminho da Pérea, nós temos a rota pelo mar Mediterrâneo, nós temos vários caminhos, mas não é necessário passar por Samaria. Mas o texto diz que era preciso que Jesus passasse por ela. Por que será? Será que lá havia um oásis para que ele pudesse descansar, repousar e seguir jornada? Será que era um destino turístico, onde tivesse um resort e pudesse com seus discípulos ter, enfim, umas férias e algum tempo de descanso? Será que era um lugar de grande centro comercial, onde as pessoas poderiam trocar, vender, eles poderiam recompor suas energias e também comprando novas mercadorias? Será que era assim? Não, queridos. Samaria simplesmente não tinha nada que agradasse aos judeus e não tinha o porquê Jesus passar por lá. Mas o texto diz que havia uma necessidade e Jesus deveria passar e deveria entrar. A palavra passar por é uma palavra grega que diz no centro. Ele não ia passar na periferia, ele não ia dar uma voltinha, ele não ia passar perto, ele ia entrar
dentro, no centro do conflito judaico-samaritano, ele iria entrar e era necessário. Por quê? Porque lá dentro tinha uma pessoa cansada. Essa é a primeira palavra que vem ao meu coração para compartilhar com você. De um Deus que não poupa esforços para alcançar corações cansados e sobrecarregados. Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Há um convite de Deus para que a gente vá até Ele, mas a grande verdade é que esse convite só pode ser feito porque Ele já veio ao nosso encontro. Ele só pode dizer vinde porque Ele já tomou a iniciativa, Ele já abriu o caminho, Ele ampliou o espaço, Ele aplanou a trajetória e a rota para que a gente pudesse ir a Ele tranquila e calmamente para dizer: Senhor, eu estou cansado demais e eu não consigo mais lidar com tanto desgaste e sobrecarga com a qual eu estou lidando e vivendo nesses dias. Era necessário significa que havia algo lá que Jesus precisava buscar. Aquela canção que fala sobre o amor ousado de Deus é uma das canções que mais se encaixam nesse texto. Um amor ousado, corajoso, destemido e totalmente decidido, vai e entra em Samaria, o ponto central de todos os conflitos, para encontrar um coração cansado. Você é esse coração cansado aqui essa noite? Você é esse coração cansado aqui, assistindo esse vídeo, talvez agora à tarde, ou talvez de manhã, ou talvez à noite, enquanto todos estão dormindo na sua casa e o silêncio é total? Você é essa pessoa cansada? Esse texto diz que Jesus, ele diz que é necessário passar por Sertanópolis, passar pelo bairro Amanso Seco, passar pelo Rebelo, passar pelo Conjunto dos Estados, passar pelo Jardim Paraíso. É necessário passar na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, porque onde houver um coração cansado, ali estará Jesus para sustentar, abraçar e mostrar sua graça. Esse é o Deus que nós servimos, que embora nós não tenhamos força o suficiente para sair do nosso estado de enfado, canseira e desgaste, Ele vem nos segurar e nos tomar pelas mãos para que possamos experimentar dele. E o texto continua dizendo, lá no versículo de número 5, assim, Jesus chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. E Jesus, olha só a contradição, queridos. O texto bíblico apresenta isso aqui intencionalmente. Temos uma figura que vai aparecer daqui a pouco, muito cansada, mas nesse texto diz que Jesus, o cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Isaías capítulo 40, versículo 29 diz assim: vocês não sabem, não conhecem que o Deus que vocês servem não se cansa e nem se fatiga, faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Deus não se fatiga, Deus não se cansa, e Jesus cansado na beira do poço, durante uma longa jornada. Sabe quanto tempo ele andou aproximadamente para chegar nesse poço? 6 horas. Umas 6 horas de caminhada simples para chegar ali, cansado, desgastado. Deus cansado. Só um Deus que pisou nessa terra, se encarnou, sentiu as nossas dores, sofreu as nossas aflições, chorou as nossas lágrimas, lidou com as nossas angústias. Só um Deus encarnado sabe o que é o cansaço do poço. Por isso essa imagem dizendo Jesus cansado na beira do poço, e agora ele vai encontrar uma pessoa cansada que vai ao poço, diz há uma identificação desse Deus. Não é um Deus distante, sentado num trono, um velhinho de cabelo ruivo, ou cabelo grisalho, melhor dizendo, cabelo grisalho com um cajado na mão, dizendo: essa humanidade não está boa, ela pecou, ele pecou, lança meu raio sobre a vida dela. Não, a Bíblia apresenta um Deus que se identifica conosco. Jesus cansado foi falar com uma mulher cansada. Jesus cansado foi tratar um coração esgotado. É isso que garante a nós de que o nosso Deus entende o seu sofrimento. O seu marido não entende o porquê você está tão cansada. Sua esposa não entende porque você está tão esgotado. Seus filhos não entendem porque seu casamento está tão definitivamente triste, sombrio. As pessoas à sua volta não entendem o seu sofrimento, o seu passado, não entendem a sua dor. Mas posso te dar uma boa notícia? O Deus cansado desse texto é o mesmo Deus que se identifica com a sua angústia, com o seu luto, com a sua perda, com o seu sofrimento, com a sua traição, com a sua depressão. Porque tudo isso ele experimentou na face da terra como um de nós, para dizer: eu sei o que você está passando. E sabendo o que nós estamos passando, ele sabe como tratar e sabe o que nos oferecer. Jesus cansado à beira do poço,
É o Jesus que pode oferecer alívio a uma pessoa cansada, porque Ele diz: eu sei como você se sente. Eu sei, mãe, como você se sente cuidando dos filhos nesse período. Eu sei como você se sente diante da insegurança do seu trabalho, da sua empresa. Eu sei como você se sente diante das incertezas que você está vivendo. Eu sei, porque Ele conhece e sabe toda a nossa estrutura, como nós acabamos de cantar. E no versículo de número 7 diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. O que essa mulher está dizendo aqui, queridos? Traduzindo em outras palavras: você vai arrumar mais problema para mim? Você não percebeu que eu já tenho um problema demais na minha vida para você colocar mais um desse? Queridos, quando nós não temos o entendimento da palavra de Deus, quando a gente não tem a clareza do Evangelho, parece que as coisas da Bíblia, as coisas do Senhor são uma sobrecarga para nós. Parece que vai arrumar mais problema para nós, quando eu preciso confessar o meu pecado, quando eu preciso tratar com o meu ofensor, quando eu preciso resolver as minhas pendências pessoais, quando eu preciso tratar a minha alma ferida, parece que vai trazer mais problema para mim, e é isso que essa mulher está dizendo. Peraí, vamos cortar a conversa aqui agora. Eu sou mulher. Primeiro, não se conversa com mulher se não for a sua esposa. Na cultura oriental até hoje é assim. Segundo, eu sou samaritana. Judeus não falam com samaritana. Então, vá embora e não me cause problemas. Irmãos, quantos de nós mandamos Jesus embora da nossa vida? A gente sedento, com a boca seca no poço, Ele dizendo para você: vamos travar uma conversa, eu quero chegar no ponto onde você está com sede. E nós mandamos Jesus embora porque nós não queremos problemas para nós. Não queremos tratar nosso coração, não queremos nos arrepender de erros, não queremos submeter a nossa vida à vontade dEle, não queremos nem deixar os nossos vícios e as nossas emoções malignas no altar dEle. Nós queremos controlar tudo e dizer: não me arrume problemas. Eu já tenho problema demais com meu marido para eu começar a frequentar uma igreja agora. Eu já tenho problemas demais com a minha empresa para eu precisar agora dar dízimo numa igreja. Não, eu já tenho problema demais na minha vida para eu agora batizar. Irmãos, quantos de nós não queremos Jesus por perto, porque quando Jesus aparece dá a sensação de que alguma coisa problemática vai acontecer? Já vi isso várias vezes, as pessoas quando vão fazer curso de novos membros aqui, eu já alerto cada uma delas, e vocês que fizeram o curso recente agora de pandemia, vocês lembram disso? Cuidado, eu digo, cuidado, porque vem chumbo grosso por aí. Até então você está no fluxo do mundo, agora você vai entrar no fluxo do reino, vem problemas por aí para você resolver. Porém, são problemas agradáveis de se resolver, porque são problemas que nos vão tornar mais parecidos, mais semelhantes com o nosso Criador, através da pessoa de Jesus. Essa mulher refuga imediatamente. Essa mulher, ela simplesmente rejeita essa proposta, dizendo: chega de problemas, eu já tenho problemas demais na minha vida para você criar mais um, porque judeus não se dão com samaritanos. Ou o Senhor não sabe disso? Mas o que eu gosto, e eu acho interessante, e eu agradeço a Deus por isso, porque Ele insistiu comigo, Ele insistiu muitas vezes no meu coração, e na minha vida, Ele continua insistindo com a mulher. E Ele continua travando a história no versículo 10, dizendo: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água, você lhe teria pedido, e Ele lhe teria dado água viva. Ou seja, Jesus já diagnostica o problema. O bom de servir a Jesus é que a gente não precisa ficar, como a gente costuma dizer no interior mesmo, cercando o frango. Não, Jesus vai direto no ponto e diz para ela: mulher, é o seguinte, eu sei que você nunca veio aqui para buscar água, você sempre veio aqui para fugir dos seus problemas, eu sei que você sempre veio aqui para ter um escape das suas lutas e das suas adversidades, eu sei que sede mesmo você não está tendo, mas a sua alma está árida, está atrofiando, está em estiagem há longos anos na sua vida, eu sei que você nunca se hidratou, mas todos os dias você vem nesse poço, se você pedisse para mim, eu te daria o que você vem buscar aqui todo dia que não encontra. Já pensou Jesus falando isso com você? Diretamente, sem rodeios. Eu sei que você está vindo nessa igreja não para ter um momento de louvor, eu sei que você está vindo nesse lugar não apenas para ouvir uma boa mensagem ou uma boa canção, eu sei que você está vindo aqui não para cumprir um compromisso social, eu sei que você está com sede lá dentro da sua alma, eu sei que você quer mais da minha presença, eu sei que você quer algo para sustentar a sua história.
Já pensou Jesus olhar para você e dizer assim: eu sei que você vai para a mesa de bar e você todas as vezes vai para aquele lugar, ou vai para aquela boate, ou vai para aquele cabaré, ou você vai para aquele trabalho, ou você vai para o dinheiro, ou você vai para as outras coisas. Eu sei que no fundo, você está procurando água para hidratar o seu coração, mas posso te dizer uma coisa? Se você pedisse para mim, você não precisaria mais procurar em sexo, não precisaria mais procurar em prazeres, não precisaria mais procurar em promoção financeira, não precisaria mais procurar na competitividade de mercado, você não precisaria mais procurar na religiosidade, você não precisaria procurar mais em lugar nenhum, porque você encontraria em mim. Quantas pessoas procurando em mais uma cama, irmãos? Quantas pessoas procurando em mais uma noitada? Quantas pessoas procurando em mais um financiamento, mais um consumo? Quantas pessoas procurando mais uma religião? Talvez a constelação familiar, ou quem sabe a barra de Axis, ou quem sabe fazendo um voodoo, ou quem sabe um despacho lá no centro de Candomblé. Ou seja, quantas pessoas com sede, correndo para muitos lugares, dizendo: eu preciso de água. E Jesus dizendo: se você pedisse para mim, você não precisaria mais vir a esse poço fugindo da sua realidade. Eu teria a água que você precisa e a água que vai saciar essa sede do coração. Porque Jesus sabia que o problema não era externo. Jesus sabia que o problema não era do cântaro. Não era de levar água para a sua casa. O problema era um coração que estava morrendo e não estava conseguindo responder à vida diante da sequidão que experimentava. Isso faz sentido para você, minha irmã? Faz sentido para você? Muitas vezes refugando e negando e rejeitando as propostas de Jesus, tentando a todo custo achar sua água, criar a sua fonte, tentar hidratar a sua alma, e você diz: não, agora eu vou resolver, não, agora minha vida será diferente, não, depois que isso passar, aí sim a minha vida será uma bênção. E Jesus dizendo para você assim: não adianta vir com um cântaro aqui, ele vai ficar vazio de novo. Você vem com ele na hora do almoço, e à tarde ele já está vazio de novo. Você deita naquela cama, e no outro dia ela já está vazia de novo. Você entra naquele emprego e no outro dia você já está frustrado de novo. Você vai fazer aquela universidade e depois você pode ter crises sérias em relação à sua vocação profissional. Ou seja, esse cântaro vai sempre esvaziar. Mas o que eu te der, esse tem vida contínua aí dentro de você. Já pensou, irmãos, Jesus falando isso para você agora? Não sou eu que estou falando então. Esquece o pastor Denis agora, escuta a voz de Jesus dizendo: se você me conhecesse, eu faria com que a sua sede, que você tem tentado saciar em tantos lugares, acabasse de uma vez por todas, e você veria que eu sou a água da vida para o seu coração. Essa palavra é linda e maravilhosa para nós que estamos buscando saciar a nossa alma, encontrar um oásis na vida, não é verdade? Lembra do oásis que eu falei? Eu encontro vários deles, mas ainda assim é um pecado. Ficar dependendo de oásis externos e não me apegar a isso, quando Jesus fala: para, pastor Denis, se apegue, se bem que ele não me chama nem de pastor, ele me chama de filhão. Para com isso. Chega, eu sou a água. Para de ficar tentando saciar com outras coisas. Então a mulher diz o que eu digo e o que você diz: o Senhor não tem com que tirar água. A gente faz isso o tempo todo. O Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Olha só que interessante isso aqui. Essa é a palavra que a gente usa. Tudo que a gente vê, é o que a gente vê. Tem um psicólogo chamado Daniel Kahneman. Ele escreveu um livro chamado Rápido e Devagar, As Duas Maneiras de Pensar. E ele diz que nós temos a ilusão de que tudo que eu estou vendo é o que eu consigo enxergar. E é verdade. No nosso mundo, irmãos, nós não conseguimos ter visões periféricas. Tudo que a gente vê é o que a gente enxerga e é o que a gente acredita. Essa mulher olha Jesus, vê um homem sem cântaro, um homem cansado, vê um homem sem recurso e diz: como é que o Senhor vai dar água da vida para mim, se o Senhor precisa da minha ajuda para pegar água no fundo desse poço? Tem alguma coisa que não está batendo, Senhor Jesus. Se bem que ela não sabia que era o Senhor Jesus, mas tem alguma coisa que não bate aqui, irmãos. Nós fazemos isso, tudo que a gente vê, fala assim: não, Jesus, o Senhor não tem como tirar água de um casamento tão seco como esse. Não, Senhor, o Senhor não tem como tirar água de uma empresa falida como essa. O Senhor não tem como restaurar uma vida tão bagunçada quanto a minha. O Senhor não pode fazer um manancial, uma história igual a minha, um passado igual ao meu, uma infância que eu tive. Não, o Senhor não pode fazer isso, Senhor, porque o Senhor não tem condições. A gente não faz isso, irmãos? O
Senhor, não tem como. Não tem como resolver esse meu problema financeiro. Isso é impossível. Quantos de nós já fizemos isso na nossa vida? Quantos de nós olhamos para Jesus e falamos, o problema é grande demais para o Senhor realizar? Irmãos, Jesus, aquela mulher não consegue enxergar além do que ela via. E eu convido você aqui essa noite, ou você que assiste pela internet, eu convido você a enxergar além do que os seus olhos podem ver. Ver esse Deus que pode fazer o impossível, que fez sair água da rocha, que fez cair pão do céu, que fez coisas extraordinárias acontecerem, pequenos milagres, são grandes obras de Deus na nossa vida, ou pequenas promessas podem se tornar grandes operações e maravilhas de Deus em nós. Nós só precisamos enxergar um pouco mais, ir um pouco além do que essa mulher enxergou, e que muitas vezes nós caímos no mesmo erro. E aí, já indo para a nossa finalização, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ou seja, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Posso resumir aqui por causa do nosso tempo? O seu problema não é externo, minha querida, o seu problema é interno. Resolver as coisas do seu coração, tentando sobrecarregar a sua vida de coisas externas, só vai te trazer mais dor e frustração. Mas, minha filha, se você receber de dentro para fora essa transformação, tudo na sua vida vai florir e tudo será uma fonte de águas vivas. E aí, Jesus fala no versículo 15, a mulher lhe disse, Senhor, então me dá dessa água. Ela já mudou de palpite, já mudou de opinião. Se eu não preciso vir mais buscar água, não vai secar o meu cântaro, então Senhor, me dá essa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar água. Olha que conversa atravessada, irmãos, falando de água e de sede, e Jesus estava falando assim, o problema seu, minha querida, é o versículo 16, e então Jesus disse, vá, chame o seu marido, e volte. Ninguém estava falando de sede, de água, de fonte, de cântaro, estava falando de salvação. Estava falando de transformação, estava falando de vida e abundância que só pode existir na presença de Jesus. Como que nós sabemos disso? Jesus atinge o âmago do negócio, a raiz do problema, e ele fala para ela assim, então faz o seguinte, você quer essa água? Eu sei que o problema seu não é vir no poço, o seu problema é que você já tem deitado mais de 5 camas, e até agora você não saciou a sua sede. Vai lá, chama seu marido. E ela diz para Jesus, não, eu não tenho marido. E você conhece o resto da história. Não tenho marido. Jesus fala, falou bem. Começamos um progresso. Você já não está mais fugidia. Você não está mais esquivando. Você não tem marido. Começou bem. Porque você já teve 5. E o 6º agora nem marido seu é. Jesus está falando com uma mulher profundamente sedenta. Que usou a cama e os relacionamentos amorosos para tentar saciar a rejeição que ela sentia. A frustração. O seu complexo de autoestima. E até mesmo o seu desejo de ser aceita e amada e aprovada. Uma mulher que tinha sedes profundas na sua alma, que foi em busca de vários homens, mas nunca encontrou o homem verdadeiro. Aqui ela o encontra. Eu quero falar com você aqui essa noite, homem e mulher. Talvez você não encontrou a pessoa certa na sua vida, que pode saciar todas as suas carências, todas as suas necessidades e sustentar o seu coração. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Essa pessoa é o nosso Senhor e Salvador, que olha para o nosso coração e diz, eu sei que o seu problema não é mais dinheiro, e sei que o seu problema não é menos dinheiro, eu sei que o seu problema não é mais relacionamento, eu sei que o seu problema não é menos relacionamento, eu sei que o seu problema não é isso, e eu sei que o seu problema não é aquilo, eu sei que o seu problema é que você está tentando saciar uma sede que só eu posso saciar. Aquela mulher cansada, encontra alívio, é isso que a gente precisa essa noite, encontrar esse alívio. Encontrar esse lugar de descanso que só pode acontecer nos braços de Jesus. Irmãos, não há outro lugar, não há outra possibilidade, senão descansar nos braços de Jesus. É lá que está o nosso descanso. Pessoas podem te oferecer, pessoas podem até prometer, mas nunca será o suficiente, se você não se entregar aos braços de Jesus e dizer, seguro estou nos seus braços, Senhor, porque em teus braços é o meu descanso. É lá que a gente fica repousado, seja no meio de uma pandemia, seja fora dela. Seja no meio de uma crise econômica, seja fora dela. Seja no meio de uma crise conjugal, seja fora dela. Seja no meio do luto ou fora dele. Em qualquer lugar da nossa vida, se nós estivermos nos braços de Jesus, nós temos descanso. E então, eu poderia perguntar para você, como é que você se sente hoje? Você diria assim, cansado? Bem-vindo. Todos nós estamos no poço essa noite.
Você que assiste pela internet também está no poço. E então agora a conversa muda de destino e de rota. A pergunta agora não é se você está cansado. A pergunta é: você quer alívio? Você deseja alívio? Porque cansado todos nós estamos. A pergunta é: se nós queremos esse alívio? Vinde a mim todos estão cansados, sobrecarregados. É um convite, irmãos. Não é uma força, não é uma obrigação, é um convite. Vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados. Mateus 11, 28. E Jesus aliviará, como aliviou essa mulher. Como ela nunca mais precisou mentir para a sua sede interior. Pastor, como você sabe disso? Como sabe que essa mulher aliviou a sua sede? Nunca mais ela precisou buscar de novo naquela fonte. Sabe como eu sei? O versículo de número 30, 28. Então, deixando o seu cântaro, olha lá, aí eu já pulei vários versículos, porque a história vai na hora agora, no momento do messianismo de Jesus, mas lá no final diz: então ela, depois da conversa com Jesus, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Irmãos, ela deixou o cântaro. Você não precisa mais carregar o cântaro quando você encontra Jesus. Você não precisa mais ficar com ele dizendo: ai, será que vai faltar? Será que vai faltar água? Será que vai faltar hidratação? Será que vai faltar bênção? Será que vai faltar alegria? Será que vai faltar paz? Será que vai faltar segurança? Não, irmãos. Quando nós temos Jesus na nossa vida, quando ele sacia a nossa sede, quando esse rio flui no nosso coração, o cântaro pode ser deixado de lado. A gente pode passar por mais um mês, uma semana, 2 anos, 50 dias, quanto tempo for, nessa crise, nesse sofrimento, nessa pandemia. Mas o fato é, eu deixo o cântaro, porque eu não preciso ficar me apegando às coisas dessa terra, quando eu tenho tudo que eu já preciso, que é o fluir da graça de Jesus sobre a minha vida. Amém? Essa noite, deixe o seu cântaro. Talvez você esteja cansado e cansado demais de carregar esse cântaro, e no final do dia, como é que ele fica? Vazio de novo. Qual é o nome do seu cântaro? Dê um nome a ele, que fica vazio todos os dias. Eu quero te apresentar hoje o alívio imediato para o seu coração. Jesus Cristo, que vai fazer com que o seu coração seja hidratado e receba um manancial de águas vivas. Vamos colocar em pé, irmãos. Nós vamos orar. Nós vamos apresentar ao Senhor a nossa vida e o nosso coração. E nós vamos cantar essa última canção, que é a canção que vai coroar esse momento para que você possa descansar o seu coração. Eu quero orar por pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, esgotadas. Gente que, se eu perguntar hoje, como você está? Você diria: cansada, cansado. Hoje, a água viva está aqui nesse lugar, e ela tem nome, Jesus Cristo, para tirar todo o cansaço, recompor as suas forças e te dar energia o suficiente para você trilhar o caminho dele. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por esses irmãos e irmãs que, mesmo durante esse período tão catastrófico, vieram a esse lugar, ó Pai, para poder ouvir a sua palavra. Que nenhum que está aqui essa noite saia sem sentir a tua presença, que é real aqui nesse lugar, e nós não temos dúvida disso. Abençoa também corações que se conectam conosco agora virtualmente, para que essa palavra possa chegar e cântaros possam ser abandonados para receber a verdadeira água da vida em seus corações. Pai, nós estamos seguros em teus braços, e é nele que nós vamos e com ele que nós seguiremos. Ajude-nos a não trocar os teus braços por nenhuma promessa ou por nenhuma ilusão dessa vida, e que o nosso coração não se apegue a pequenos oásis onde a gente pode se iludir que as coisas estão indo bem, mas que o nosso coração vá bem, e tudo vá bem com a nossa alma, quando colocarmos a nossa vida fincada, posicionada, enraizada junto às correntes de águas, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Nós vamos cantar essa canção, depois a Luana vai encerrar com uma bênção sobre a vida de vocês. E se você tem oportunidade de contribuir com o nosso projeto de sabonete e pasta de dente, essa semana a secretaria está aberta para você fazer a sua doação. Você que está na internet, faça a sua doação. É a última semana para a gente fazer isso. Vamos descansar nos braços de Jesus, irmãos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços Que você tenha uma ótima semana descansando nos braços do Pai. Descanse, descanse. Ele é o seu conforto, a sua proteção. Que você tenha uma semana de muitas conquistas, de muitas bênçãos, e que você sinta Ele com você, porque Ele está com você. Amém? Você também que nos assiste pela internet, que Deus te abençoe, abençoe toda a sua casa.